Então, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas sobre ética. Esse segundo texto é Ética e Trabalho. Qual a proposta da discussão desse texto? É trazer a ideia trabalho para a discussão do cotidiano. Claro que quando a gente pensa trabalho, a gente pensa atividade laboral. Claro que também vamos estar pensando a atividade laboral. Mas o que importa nesta discussão é trabalho como valor, trabalho como virtude. É o que mais importa. Porque a sociedade da modernidade, ela terminou transformando a ideia trabalho em algo que humanizava a sociedade, que humanizava a pessoa. E claro que se é algo muito intrínseco ao ser, eu diria para vocês que a gente poderia repensar a frase de Descartes. Descartes diz, não é, penso, logo existo. Na verdade, na sociedade do trabalho, a grande frase é penso, logo sou. A identidade da pessoa, o ser, estava ligado à ideia trabalho. É essa discussão que eu quero fazer com vocês nesse texto. Que quando a gente pensa no ser, pensa na sua compreensão, na sua reflexão, nas suas atitudes e no seu comportamento, nós estamos pensando na ética, naquilo que move o ser de dentro para fora. Vou alertar para vocês que é um texto triste, certo? Por que é triste? Porque eu vou trazer dados para vocês que esses dados assustam qualquer pessoa. E claro, como vocês são tão jovens, a maioria de vocês vão ficar muito assustadas com os dados que eu vou trazer. Eu digo que é a discussão da tristeza, mas eu não trago esse texto para desencorajar vocês e dizer que a sociedade está perdida. De jeito nenhum, né? Eu quero que vocês olhem para a sociedade, olhem para a realidade e vocês precisam ter um compromisso de se refazer. Claro, quando eu digo de se refazer, pensando no mundo do trabalho. O mundo do trabalho não é mais o mesmo, ele vem sofrendo modificações e vai sofrer mais modificações ainda. Se nós, quando eu digo, especialmente vocês, porque não é, em breve, curto espaço de tempo, eu já estarei na minha aposentadoria. E vocês não, vocês estão começando, a maioria de vocês começando agora. Então, é preciso que vocês olhem para a realidade, projetem a realidade na vida de vocês com planejamento, com perspectiva. Lembre-se que no texto anterior eu disse, eu gosto muito desse slide, eu gosto muito dessa parte do texto. O autor dizia que nós devemos viver sob perspectiva nítida. Se não tem perspectiva nítida, a nossa vida vira um inferno, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, o alerta que eu faço com essa aula sobre ética e trabalho é para que vocês se preparem para essa sociedade nova que está sendo construída e que rapidamente ela vai ser modificada e não pode pegar ninguém de calça curta. Ou seja, não pode pegar vocês despreparados e despreparadas para essa nova realidade. Portanto, os dados que eu trago são dados ruins, tristes, avassaladores, mas devem servir para encorajar, devem servir para colocar uma perspectiva de vida diferente. É um pouco que nós vamos tratar nesse texto de ética e trabalho e em outras discussões que nós vamos fazer, especialmente essa discussão de ética e trabalho, linkando com social e político na transição pós-moderna de um outro texto, que é o texto número 8, o texto de Boaventura Souza Santos, que vai trazer para a gente esses sinais deste tempo. O que é essa pós-modernidade e por que é que a pós-modernidade está mudando tantos conceitos e mudando também as atividades e o comportamento. Então, essa, digamos assim, é a chave da grande discussão dessa segunda unidade. Mas voltemos a falar de ética e trabalho, e para falar de ética, nós precisamos falar de sociedade. O que é uma sociedade? Nós já paramos para pensar
o que é uma sociedade, se nós atribuirmos à sociedade um conceito amplo, um conceito mais, digamos assim, genérico, nós vamos dizer que a sociedade é reunião de seres que vivem em sociedade, ou que vivem em grupo. Reunião de seres que vivem em grupo. Então, todos os seres vivos que vivem em grupo, eles fazem parte de uma sociedade. No caso, as formigas, em seu formigueiro, eles fazem parte de uma sociedade. As abelhas fazem parte de uma sociedade. Isso é no sentido amplo, no sentido, digamos assim, genérico e longo do conceito. Mas se não é, restringirmos o conceito para a atividade humana, para a atividade dos seres humanos, vamos dizer que a sociedade é o conjunto de pessoas que vivem em determinada faixa de tempo e de espaço, seguindo normas comuns, são unidas pelo sentimento de consciência, são unidas pelo sentimento de pertencimento ao grupo. Claro que as sociedades, elas são diferentes em tempos e espaços, porque esses sentimentos, esses pertencimentos, eles se modificam. Então, a sociedade da antiguidade, lá da Europa, é totalmente diferente da nossa sociedade, a sociedade medieval, ou mesmo a sociedade africana, a sociedade asiática, da sociedade brasileira. Então, existem essas diferentes, não é, sociedades que existem no tempo e no espaço. A partir da constatação que vivemos em sociedade, vamos encontrar nas sociedades o que? Leis e normas que regulam as relações entre as pessoas. Eu disse para vocês no texto anterior que desde que os seres humanos resolveram viver em grupo, se agrupar, eles tiveram que decidir. Que decisão? Ou cada um faz o que dá na telha, ou a gente cria normas comuns para todos seguirem. A opção não é mais abrangente, ou a opção mais geral, é a opção, ou foi a opção, e foi, né? A opção de viver sobre regras, sobre normas. Quem elabora as normas e as regras? E por que que as regras são elaboradas? Porque se não tivesse norma e regra, cada um fazia o que queria, então virava um caos, era uma bagunça, não é? A sociedade. Então, a sociedade precisa conviver, viver em harmonia, ela precisa estar sobre uma certa ordem, sobre uma certa organização. Por isso que existem as leis, sejam leis como as nossas, que são político-jurídicas, ou sejam as leis da tradição consuetudinárias, que revelam como os agentes do passado eles decidiam e organizavam a sua clã, a sua tribo, a sua família. Os autores desse texto eles vão dizer que a ordem humana não é natural, da mesma forma como a ordem das formigas e das abelhas. Essas comunidades desenvolvem uma série de comportamentos de reação e adaptação. Assim, cria uma ordem que permanece ao longo do tempo, que é produzida por comportamentos naturais, herdados geneticamente e passados de geração para geração. Veja que essa ordem natural é uma ordem que quase não se modifica. Eu vou dizer quase não se modifica porque pode acontecer uma catástrofe e aí modificar a ordem, né, do comportamento instintivo desses seres, animais. A ordem humana ela está sendo caracterizada aqui nesse texto como artificial. Nós não recebemos a ordem pronta geneticamente. A ordem não vem no sangue. Nós temos que inventar, nós temos que construir, temos que reconstruir, dar à ordem uma forma satisfatória ao atendimento de nossas necessidades. E claro que as necessidades também mudam ao longo do tempo. Se as necessidades mudam ao longo do tempo, a ordem ela é modificável. Por isso que a nossa ordem
é tão diferente da ordem da antiguidade. Depois de inventada, de criada, de reconhecida como justa, verdadeira, somos nós que julgamos os nossos comportamentos. Somos nós que avaliamos se aquilo que nós fazemos de fato está reproduzindo o que a ordem quer ou está indo contra a ordem. Somos nós que observamos isso. E somos nós, claro, como vai dizer aqui o texto, que julgamos se os nossos comportamentos estão conforme a ordem. É importante compreender que esse julgamento, ele acontece em diferentes esferas. Uma esfera do julgamento, uma das esferas do julgamento, do comportamento humano, é o das leis jurídicas. Aquela de caráter positivo, de caráter objetivo, porque a cada perturbação da ordem faz corresponder concretamente o que já está descrito, definido no próprio código objetivo jurídico, a sanção, a punição. Então, o grande alimentador da nossa subjetividade, da nossa emissão de valor, de juízo de valor, sobre o que está certo ou errado, é no chamado espírito das leis, ou no caráter objetivo ou positivo, que é o que eu tenho chamado aqui de caráter político-jurídico. Outra esfera do julgamento do comportamento humano é da ordem subjetiva. É aquilo que está aqui. Tratamos tanto disso no texto anterior, na discussão sobre ética e valores. Se isso aqui está bagunçado, se os parâmetros aqui estão bagunçados, ou vou usar uma palavra do texto anterior, se os paradigmas ou os parâmetros estão diluídos, claro que a gente tem dificuldade na emissão do juízo, em julgar o comportamento, porque muitas vezes o certo na nossa cabeça vira errado. O pior é quando o errado vira certo. Neste caso, não é? Somos nós, nossa consciência moral, que atribui valores aos atos humanos, pronunciando-se sobre a correção ou incorreção da atitude tomada em determinada situação. O que é essa consciência moral? O que é essa capacidade que a gente tem? Os autores do texto dizem que a capacidade interna de reagir ao certo e ao errado, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Portanto, essas normas morais, ou essas consciências, ou consciência interna, ela existe muito antes do direito, ela existe muito antes das normas positivas, existem muito antes das tábuas da lei, né, que também eram normas morais. Essas normas, como diz aí o slide, elas desempenham uma função social vital e são cumpridas por convicção íntima. Eu preciso acreditar que aquela lei é justa, que aquela lei é correta. Se eu acredito, em tese, eu cumpro. É a discussão que vamos fazer com Foucault, né, nos textos, tanto o texto 7, como também o livro, né, que é o texto 9. Diferentemente, olhando aí para o slide, as normas jurídicas são uma imposição do Estado. E por isso são cumpridas mesmo quando não estamos convencidos de que elas sejam justas. Ou seja, muitas vezes eu não gosto e nem estou convencido que determinada ordem ou que determinada lei é justa, mas, como é lei, cumpra-se. Ou seja, eu sou obrigado a cumprir. Quando um julgamento é subjetivo, ditado por nós, por nossa consciência moral, nós estamos no campo da ética.
é aquilo que está dentro, que olha, não é? Que reflexiona e que ajuda na tomada de posição, ou seja, que em tese determina os nossos atos. Falar sobre ética é falar sobre valores e virtudes. Valor e virtude, por sua vez, se referem a comportamento humano. Então, o campo ético é constituído de um lado o comportamento, por atos, é o que o autor dizia no texto anterior, experiência situada, ele falava que a ética só se dá em contextos concretos, e, do outro lado, a chamada consciência normativa, juízos de valor. Aquilo que faz com que eu emita opinião sobre a ação do ser, ou sobre o comportamento do ser. Portanto, minha gente, a reflexão passa justamente por essa questão. O estabelecimento de juízos de valor para o que está conforme ou contrários às normas de convivência entre nós em sociedade. Daí serem tão comuns as expressões ético, antiético, quando nos referimos a determinados comportamentos, a determinadas atitudes nossas, não é? Dos outros, claro que o juízo de valor basicamente é emitido sobre os outros, não é? Na sociedade. Como nós emitimos juízos, o autor lembra um detalhe muito importante, que o juízo de valor pode se modificar. Claro que a gente tem que ficar atentos a essa modificação do juízo de valor. E aí ele traz, não é, exemplos no texto que são importantes. E neste exemplo, que é uma notícia de jornal, nós vamos ter a emissão dos dois juízos. O chamado juízo do espírito positivo, objetivo, que é o chamado juízo de fato, e o juízo de valor, que é o juízo subjetivo. Vou ler para vocês a notícia. Secretaria de Obras do município de Hortalina recebe proposta de suborno da empresa responsável pela construção do açude da cidade. Consultado sobre o episódio, o secretário declarou considerar revoltante este tipo de expediente utilizado por muitas firmas no ramo. Veja que eu deixei, não é, modificada a cor da fonte, da letra, para vocês observarem que tem dois tipos de juízo. O primeiro juízo é o juízo de fato. Proposta de suborno da empresa vai se caracterizar num código penal. E aí, tanto aquela pessoa que faz a proposta, como a pessoa que recebe, no caso, se o secretário tivesse recebido, todos os dois estariam punidos, conforme manda a lei. Aí nós vamos ter o juízo de valor. Veja, quando eu considero revoltante uma proposta de suborno, quando eu considero revoltante esconder dinheiro numa cueca, aí é meu juízo de valor. Ou seja, em tese, meu sistema ético está funcionando. Ainda bem, né? Mas quantas pessoas na nossa sociedade não vão dizer, secretário besta da porra, devia ter pego o dinheiro por debaixo do pano, cara burro, idiota. Essa pessoa que diz isso, não é? Não tem ética. Veja o juízo de valor dela. Ela não feriu nenhuma moral, já expliquei isso para vocês no texto anterior. Mas veja como é que funciona a ética dela. Ou, não é? A pessoa que diz, senador burro da porra, não sabe nem esconder o dinheiro. Foi esconder logo na cueca.
Veja, pessoas que pensam assim, que emitem juízos de valor assim, elas estão com problema ético, porque o roubo, a violência, a corrupção, a desigualdade, essas coisas sempre têm que ser revoltantes no nosso juízo de valor. Sempre tem que ser, para que a gente, né, nunca perca a esteira, neste caso, da ética. Mas como eu disse para vocês que o juízo de valor pode ser modificado, e ao ser modificado, eu diria para vocês que, em tese, não perderia o sentido. Vamos ver aqui dois fatos que aconteceram, não é, na sociedade, que não é a nossa. Um deles é um rapaz norte-americano que congelava cadáveres. Ele matava as pessoas, congelava os cadáveres. Botava ali no freezer. Quando ele tinha fome, ele ia lá na parte melhor, né? Cortava um pedacinho, temperozinho e lápis. O fato, comer carne humana. Isso é o fato. Quando a gente escuta assim, comer carne humana, a gente já se arrepia todo, né? A gente já lembra de Garanhuns, das coxinhas de Garanhuns. Acho que vocês se lembram desse fato, né? Estavam fazendo coxinha empada com carne humana, né? Que perversão! Que perversidade! Que coisa, neste caso, horrível! Comer carne humana. Este é o fato. Só que comer carne humana pode mudar a nossa percepção dependendo do evento. Veja esse evento. O pessoal estava viajando de avião. O avião caiu nos Andes, que é um lugar muito gelado, de difícil acesso. Algumas pessoas morreram e outras sobreviveram. Aquelas bolachinhas que entregam a gente acabou. O pessoal começou a sentir fome e não teve outra saída. Os corpos estavam lá congelados, era muito gelado o lugar. E aí, fazer o quê? Para não morrer de fome e esperar que o resgate chegasse, foi preciso comer carne humana. Perceba que nos dois exemplos, o fato é o mesmo, comer carne humana. Mas o juízo de valor, ele se modificou. No primeiro caso, uma pervenção. Né? No segundo caso, uma atitude justificável pela necessidade de sobrevivência. Portanto, o juízo de valor pode se modificar. Não pode se modificar, segundo aquele exemplo lá da Secretaria de Obras, ou, já que eu usei aqui, o dinheiro na cueca do senador. Né? O juízo não pode se modificar nesses casos. Nós não podemos modificar o nosso juízo de valor e achar que o errado ele é correto. Portanto, gente, nós somos divididos, claro, somos racional, somos animal, somos consciente, somos inconsciente, somos público, somos privado. A questão ética é o lugar do conflito. A ética é o lugar do conflito. É aquilo que nos coloca à frente ao que fazer. Claro que, como a gente viu nos textos passados, e foi muito caro para Sócrates, Platão, até mesmo Aristóteles, muito caro para São Tomás de Aquino, na filosofia tomista, a questão da vontade. A vontade é interna, mas tem um ditado muito interessante nessa discussão sobre ética: nem todo querer é poder. Nem tudo que eu quero
eu quero, né, estar dentro de mim, eu posso, eu devo. Que existe uma ordem vigente que determina que eu não posso. Mas eu quero, eu desejo, eu tenho vontade. Veja, aqui. Todo aquele trabalho de Sócrates foi para tentar controlar essas vontades. Quando ele dizia que o ser humano deveria conquistar a própria alma, seria o controle sobre si, ter a posse, digamos assim, dos seus desejos, para que não cometesse atos vis, não se comportasse como não devia na sociedade. Então, a ética é o lugar do conflito. O segredo não é como os gregos trabalhavam muito bem isso, acho que vocês lembram, né? A homonoia, a concórdia, a harmonia com o modo reto de pensar. Pensar e o sentir. Claro que, embora essa consciência moral seja de ordem individual, só em grupo, só numa sociedade organizada, só na relação com os outros que a gente pode ser ético ou não ético. Daí me remeto novamente ao texto anterior, daqueles exemplos ou daquela descrição que a ética se dá em contextos concretos, na experiência situada. Breve histórico, porque vocês já sabem. E é brevíssimo mesmo esse histórico sobre ética. Primeiro que essa discussão ela é da Grécia, são dos filósofos. Na Grécia se acentua o caráter público das questões relativas aos valores. Os gregos entendiam que os juízos sobre o bem, a verdade e a justiça eram ditados pela consciência moral individual, mas decididos de maneira livre e racional em praça pública, na polis. Essa polis exercia o poder sobre todos os indivíduos, todas as pessoas. Lembrem-se do todo sobre a parte. Aquilo que nós discutimos no texto anterior. Na Idade Média, essas coisas foram sendo modificadas. O poder foi sendo descentralizado, o todo foi perdendo aquela força que existia no passado. Portanto, os elementos da fé, da religião cristã, eles foram sendo responsáveis pela moral, pelas normas, né, pelas regras que começavam a existir naquela sociedade. As duas virtudes capitais do cristianismo são a fé e a caridade, que se traduzem em sentimentos e intenções, virtudes internas de ordem privada das pessoas. Daí existir, por exemplo, o confessionário, ele ser particular. Desse modo, a dimensão ética já não se manifesta na ação, no comportamento, no agir coletivo, no agir social, não é? Mas nas boas intenções com o desejo de alcançar o bem, para atender à vontade divina, ou, como eu disse para vocês, se o bem era o fim último da sociedade greco-romana, o bem é o meio para atingir a salvação, que é o fim último dessa sociedade regulada pelo cristianismo ou dentro daquela concepção teocêntrica. Para controlar a interioridade, criou-se a ideia de culpa pessoal ou de consciência pesada, né? A culpa funcionaria como um juiz particular que sabe quando a fé foi insuficiente, a adesão não sincera. É esse juiz implacável na avaliação que tira a paz das pessoas, fazendo com que elas paguem desde agora por suas faltas, ou fazendo com que elas vão até o confessionário. Por isso que vai ter um lugarzinho ali dentro da igreja e em determinadas horas um padre esperando para poder ouvir
as pessoas que têm a consciência pesada quando essa adesão não é sincera. Portanto, na Idade Média, nós vamos ter essa mudança de finalidade do vínculo entre ética e política, entre ética e o elemento mais abrangente da sociedade. A conduta ética, que era decorrente da vontade livre, racional, crítica, ela na Idade Média apresenta-se como, não é, a capacidade obediente à lei de Deus, a ordem dada, o respeito à autoridade, e a autoridade, basicamente, na Idade Média, são os padres, os bispos e o Papa. O autor só lembra que, quando mudam essas concepções na Idade Média, a autonomia do ser humano ela vai perdendo, né, aquela capacidade que ela tinha, né, de, em sua consciência plena, mostrar-se arrependida do que fez e, não é, ela mesma, essa consciência, ela girar em torno, não é, do pagamento pelo mal cometido. Na Idade Média, como aparece as ideias de que eram determinados fatos eram vontades divinas, depois aparece a desgraça do diabo ou da coisa ruim, e de repente alguém que cometeu um ato foi porque estava com encosto, foi porque estava com o diabo nos corpos, não é? E aí, claro que quando ou o diabo, ou é o diabo, né, que você bota a culpa no diabo, ou você bota a culpa em Deus, dizendo que foi a vontade divina, basicamente, não é, você fica com a menor parte da culpa, porque a responsabilidade totalmente não é sua. Isso a gente discutiu bastante na época da modernidade e da contemporaneidade, né? E aí, como diz o autor, né, isso porque, se acreditamos que tudo já está predeterminado por uma ordem superior, divina, limitamos nossa possibilidade de escolha e de decisão. E se não escolhemos, como vamos nos responsabilizar? O texto passado falava muito da diluição de penalidade em função, certo, da própria diluição da responsabilidade. Acho que vocês lembram muito bem disso. Mas chega a Idade Moderna. E a passagem da Idade Média para a Idade Moderna traz grandes modificações. Acho que no texto passado eu falava das grandes revoluções. Todas as coisas que aconteceram, basicamente, foram revolucionárias. A chegada do homem na América, a Revolução Mercantil, a Revolução Científica, a Revolução Política, a Reforma Religiosa, que eu posso chamar também de Revolução Religiosa. Todos esses fatos, eles vão ser geradores de uma nova sociedade, de uma sociedade que está por vir. Então, nós vamos ter todos esses eventos que vão sendo responsáveis pela construção de uma sociedade. E, já desde muito tempo, existia um comércio entre a Índia e a Europa, que depois que os turcos otomanos eles, não é, tomaram ali o Mediterrâneo, novas rotas tiveram que ser feitas, aí teve que se cruzar o Cabo da Boa Esperança ao sul, não é, da África para ir para a Índia. Então, novas rotas começaram a ser ali, não é, experimentadas, novos produtos começaram a chegar na Europa e esses produtos eram vendidos nas feiras. Na Europa tinha Flandres, Gênova, Veneza, que eram o que o autor chama aí, eu coloquei em negrito nessa terceira linha do slide, burgos. Nos burgos, que dominavam a atividade comercial. E que
viam a sua capacidade de aumento da sua riqueza, viam essa capacidade sendo questionada e até mesmo não aprovada pela ideia religiosa. Porque a igreja dizia que quando você pensava em acumular muita riqueza na terra, isso era usura, isso era pecado e você poderia ir para o inferno. É tanto que não é, a igreja estimulava você dar parte da sua riqueza para ela, como se estivesse dando para Deus. Por isso vai ter algumas revoluções. Por isso que vai ter também uma reforma religiosa que modifica a ordem desta ideia. Então, veja, as ideias do passado, elas passam a ser questionadas. E claro que as mudanças, elas só ocorrem quando alguém ou quando um grupo resolve empreender as mudanças. Na Europa, quem empreende as mudanças? Quem morava nos burgos. Quem morava nos burgos? Os comerciantes. Como é que esses comerciantes, não é, serão chamados? Qual o nome desses comerciantes? Burgueses. A burguesia, que tinha dinheiro para comprar perfume. Aliás, que comprava e vendia, né? Não só perfume, açúcar, cânfora, seda e um bocado de outras coisas que compravam de outras regiões. Portanto, como vai dizer aí o slide, minha gente, no desenvolvimento dessa atividade, eles começaram a estabelecer relações mais igualitárias, fundadas em novos valores, certo? Os valores dessa sociedade, eles vão ser modificados, valores do trabalho, honestidade, palavra empenhada. Então, uma sociedade nova começa a surgir. E vai ser essa sociedade que nós vamos tratar dela aqui. A chamada sociedade moderna, sociedade do trabalho, e com ela um novo valor, que é o valor trabalho. Falei para vocês da burguesia. Ela será responsável por essa nova ordem. É ela que vai liderar as revoluções, que vai estar no centro das atenções e que vai colocar o homem, ou o ser humano, no centro. Percebam que na sociedade anterior, na Idade Média, é Deus que está no centro. Teocentrismo. Nesta sociedade nascente, a partir do século XVI, 15 e 16, vai ser o homem. O antropocentrismo, ele vai estar ali no centro. É o homem do penso, logo existo, penso, logo sou, penso, logo faço, trabalho, logo sou. Essa sociedade, ela vai mudar a ordem de valores. Vejam, eles comercializavam. Significa dizer que a produção não estava na mão deles. Que boa parte das coisas que eles vendiam eram produzidas por outras pessoas. Logo, como eu sou comerciante, ou como eu sou atravessador, eu pego de um e vendo para outro, minha riqueza não aumenta muito. Eu vou ficar limitado apenas à área do comércio. Aí os burgueses disseram, não, nós temos que produzir também. Nós temos que dominar terras para produção. E aí, logo, vocês já estão matando a charada, né? Por que será que esses danados vieram para a América? Por que que eles conquistaram a danada da América? Tem uma nova lógica de riqueza. É a lógica do domínio da área da produção. Claro que eles vão precisar de gente. Seja de gente para trabalhar ainda no regime de escravidão, que vai demorar na América,
Mas não vai demorar na Europa, porque na Europa é um outro contexto, é uma outra realidade. É lá onde estão surgindo essas ideias. E nós estamos falando da Europa, então, uma das necessidades desta nova Europa moderna, com a ideia do trabalho, é a mão de obra livre, é liberar a mão de obra, seja ela na Europa escrava, seja ela naquele regime feudal que estabelecia relações servis de parceria. Esse tipo de atividade laboral, esta forma de trabalhar, não servia a essa nova ordem de valores que colocava na perspectiva o acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital. Estava surgindo também o capitalismo, né? Então, estamos falando do pré-capitalismo, mas né, está surgindo ali o pré-capitalismo, já que a necessidade é o chamado acúmulo de riqueza, ou o lucro cada vez mais crescente, que era impedido pela ideia, não é, do pecado, não é, ou pela ideia da acusação das pessoas que tinham usura, já que a usura era um pecado até mesmo mortal. Então, o trabalho na modernidade passa a ser reconhecido como fato social, porque as pessoas precisam trabalhar. Lembre-se da frase que eu disse para vocês: trabalho logo sou, trabalho logo existo. A ideia trabalho, ela começa a ser gestada de forma positiva. Como diz aí o slide, o trabalho na modernidade passa a ser reconhecido como um fator social determinante da própria humanização do ser, o elemento capaz de modificar as condições de existência da própria sociedade. Mas quem disse que foi fácil modificar a ideia trabalho? Nós estamos falando de uma ideia. Ideia trabalho. Minha gente, essa ideia era muito ruim. Era péssima. A burguesia teve que vencer 4 ideias negativas de trabalho. 4. Trabalho não era uma coisa boa, não. A ideia era péssima. Veja só. Primeiro, né? Palavra trabalho vem do latim tripalho, que significa instrumento de tortura. Veja. Trabalho significa instrumento de tortura. E tem muita gente que ainda continua com esse silício, né? Silício era um negócio que ficava bate aqui nas costas, né? É o suplício. E, né? Continua achando trabalho um negócio torturante, né? Às vezes a pessoa sai de casa, lá vai eu para aquele inferno, que é o trabalho, né? Instrumento de tortura. Segundo elemento negativo para vencer. Na Bíblia, quando Deus fez o mundo, Deus fez o paraíso. Só fez as duas pessoas, né? O homem e a mulher, disse, vocês vão ficar aí. Tem tudo. Vocês não vão dar um prego numa barra de sabão. Tá tudo aí. Agora, cuidado. Não vão pecar, não vão fazer coisa errada. Aí, tem um danado do pecado original, ó. Aí, Deus chega para eles e diz o seguinte: já que vocês pecaram, vai mudar aqui o esquema. Tudo que vocês precisar vai ser com o suor do trabalho de vocês. Então, vão trabalhar agora para pagar o pecado que vocês cometeram. Segunda ideia negativa de trabalho. Trabalho é uma punição em função do pecado original. Terceira ideia negativa de trabalho, que os burgueses tiveram que vencer. Quando a mulher vai dar neném, vai dar luz, vai dar neném, ó, vai dar luz, né? Quando ela começa a sentir as dores, ai meu Deus, né? Ela começa a entrar em trabalho de parto. Ai, que dor! Não tinha anestesia,
Ai, que dor! Tem que botar uma cana na boca, um pedaço de madeira, um pano, morder e gritar até o neném nascer, porque a mulher entrou em trabalho de parto. Então, trabalho significa dor. E quarto elemento negativo da ideia trabalho é que na antiguidade, até mesmo na Idade Média, mas mais na antiguidade, cada pessoa tinha um escravo. Quer dizer, eu não trabalho. Trabalho não é negócio para mim. Trabalho é coisa de escravo. E eu tenho um escravo para trabalhar para mim, então trabalho não é coisa de gente como eu. Quatro ideias negativas que a burguesia teve que vencer. E vocês sabem que esse objetivo foi conquistado. Qual é a frase que modifica a ideia negativa? Qual é a frase? Me digam aí. Qual a frase positiva do trabalho que todo mundo aí na sala conhece? Qual é a frase? Vocês sabem. O homem não é nada sem o trabalho. Não, nessa daí não. Ué. Nessa daí não. O trabalho dignifica o homem? Exatamente, essa daí. Ou seja, aquilo que era negativo se transformou em positivo. A dignidade da pessoa, né? O trabalho dignifica o homem. Essa é a grande frase que se transformou, né, numa ideia de valor. Entenderam agora essa ideia do trabalho como valor, que eu dizia no início da aula? Quando você coloca o trabalho dignifica, é um valor. Né? É algo que lhe dá dignidade, é um elemento que parte de dentro, que faz você acreditar, que move você. Então, veja que, não é, em tese, o objetivo ele foi conseguido na questão da ideia. Claro que foi preciso trabalhar os diversos valores que vão surgir para a construção dessa nova sociedade. Então, a sociedade moderna declara o trabalho uma expressão de liberdade, uma vez que, por meio dele, seja pela força física, pela ciência, pelas artes, as artes viram um trabalho. Tudo vira trabalho, gente. Tudo na sociedade vai girar em torno do trabalho. Por isso que a gente está falando dessa sociedade do trabalho. Pelo trabalho, o ser humano modifica a natureza, inventa a técnica, cria nova realidade, altera o curso das coisas, alterando a si próprio e, claro, altera a sociedade onde ele vive. Paralelamente a essa visão idealizada ao trabalho, são ainda relacionados outros valores como disciplina. Agora tem hora, né? Tem hora para você chegar, tem hora para sair, tem coisa para fazer, tem patrão, não é verdade? Tem quem manda, disciplina. Subordinação. Você está subordinado a uma regra, a uma norma, a alguém. Se você não tiver aplicação, disciplina, se você não tiver meta e objetivo, você não tem segurança pessoal, porque o seu dinheiro não cai no final do mês, ele será diminuído, você poderá ser, neste caso, desempregado. Veja, esses são os valores que manifestam o espírito do sistema, que também está nascendo na época, na Europa, na sociedade moderna, que é o capitalismo. Né? Como nós podemos observar, eles são até diferentes e até mesmo se contrapõem à ideia de trabalho como liberdade, criação, solidariedade, princípio de transformação. Por quê? Né? Porque, infelizmente, o sistema capital ele transforma os valores na prática e ele termina desvirtuando esses valores e a sociedade que vai sendo construída não é essa pensada pela burguesia do início, né? A burguesia do início pensava na construção do ser e na transformação do ser a partir da ideia trabalho, ou seja, todos trabalhariam, todos teriam e todos viveriam, neste caso, com as condições que eram, neste caso, necessárias. A ideia trabalho, nesta
nesta fase de início da modernidade, e o próprio trabalho como atividade laboral tinha como fim eliminar o reino da necessidade. Ou seja, com isso, eu não mais precisarei, porque eu terei. Vou trabalhar, vou ter o meu salário e vou ter as coisas que eu preciso. Essa é a grande ideia da sociedade da modernidade. Infelizmente, não é? Isso não conseguiu ser realizado na prática em alguns, aliás, na maioria dos lugares. Em alguns lugares, a gente precisa reconhecer que as desigualdades são diminutas. Ali, essa ideia, trabalho, com a visão que o sistema capital teve, ela foi empregada e bem empregada. Em alguns lugares, infelizmente, são poucos lugares, porque, né, ao longo dessa construção do sistema capital, os países eles passaram a querer mais, eles passaram a querer dominar rotas, a dominar espaços, eles começaram a brigar entre si, provocaram guerras mundiais, e aí foram responsáveis, seja pelo aumento da riqueza concentrada em alguns lugares e pela pobreza distribuída em vários outros lugares, e, infelizmente, não deixando que esses outros vários lugares pudessem atingir o nível de desenvolvimento e a eliminação da desigualdade que eles, neste caso, conseguiram. Fizeram a Revolução Burguesa, essa Revolução Burguesa, para alguns, ela se completa e dá certo, só que, né, como eu disse para vocês, com o andar da carruagem, infelizmente, muitos ficaram à margem. E, inclusive, nós somos um desses países que ficou à margem. Mas isso é uma discussão, né, para mais para frente, certo? Lembrar que essa sociedade moderna é a sociedade que tem direitos civis, políticos, social. O direito civil tem como regra máxima o princípio de que todos nós somos iguais perante a lei. O direito político determina o pluralismo partidário, eleições livres. O direito social assegura o trabalho remunerado, previdência social, saúde e educação. Veja que tudo isso é fruto das discussões, das conquistas, das reivindicações dessa sociedade moderna. Ela foi criando consciência, que ela foi modificando os seus valores e que foi, nesse caso, dando corpo a essa nova sociedade. É bom lembrar, certo, que nós tivemos uma teoria, que é uma teoria ampla, ela não é só econômica. O texto vai tratar da teoria econômica, mas a teoria liberal é uma teoria coadjuvante do grande corpo de ideias do iluminismo, que o iluminismo traz essa autonomia do ser, ou essa liberdade que o ser tem de ser. Portanto, nós vamos ter a teoria liberal. O texto vai tratar aqui mais do liberalismo econômico. Então, a teoria liberal utiliza os conceitos de igualdade e de liberdade natural para justificar sua prática social, sua ordem econômica, e, inclusive, a forma de organização do Estado moderno. Quais os princípios da teoria liberal? Aí, acho que vocês sabem, né? Porque nós estamos, inclusive, revivendo isso, né? Com a chegada de um governo que tenta ser liberal, mas que a realidade não permite que ele seja. Mas, segundo os princípios da teoria liberal, a economia é regulada por leis próprias, leis naturais, que garantem o equilíbrio das relações e dos mecanismos de mercado. Assim, as relações econômicas deveriam desenvolver-se livremente, sem controle ou intervenção do Estado ou de qualquer outra ordem, para a garantia do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da sociedade. Segundo essa teoria, o Estado ideal deve ser mínimo, tendo sua função limitada a recolher impostos e dar amplas diretrizes para a economia. Ao Estado liberal não cabe intervir nos preços das mercadorias, nem aluguéis, mensalidades escolares ou qualquer outro serviço que possa ser prestado pela iniciativa particular. Por quê? Porque, em tese, todos vão ter trabalho, todos vão ganhar salário,
O salário, ele é suficiente para você pagar as suas despesas. Então, com seu salário você paga a mensalidade da escola, com seu salário você paga os médicos, no caso, o plano de saúde, com seu salário você compra a sua casa, não depende de aluguel, com seu salário você compra a sua feira, com seu salário você compra o seu carro, né? A ideia é essa. Então, olha, se o meu salário dá para eu comprar tudo, por que eu vou precisar que o Estado ele tenha casa popular, ele tenha hospital, ele invista em educação? Não precisa, o Estado, não é? Ele não precisa estar sendo um agente da sociedade, ou até mesmo um agente da produção, como a gente vai ver no texto de Boaventura Souza Santos, né, na segunda fase do capitalismo. Portanto, a ideia era essa. Todos têm trabalho, todos ganham salário e, no sistema liberal, o Estado ele é mínimo. Ele está ali para dar as diretrizes, né, manter ali a ordem, o controle, a fiscalização e não precisa estar, não é, atendendo à sociedade, tipo, não é, pegando, não é, o dinheiro da própria sociedade e distribuindo ali em parcela de 600 ou 300 reais. Neste caso, é a ideia do Estado liberal. Diria para vocês que eu não vi um Estado desse ainda, certo? Sobre essa teoria, desde que ela foi lançada, 100% eu não vi ainda um Estado como esse. Tem estados que eu digo, tem nações que realmente você tem uma intervenção não muito forte, mas tem intervenção, e tem estados que a intervenção ela é quase que completa, né? Então, essa ideia 100% liberal, na prática, ela nunca existiu, devido às contradições do sistema econômico, né? O sistema capitalista, ele tem as suas contradições, e ele não permite a igualdade. Como ele não permite a igualdade, porque ele é um sistema da desigualdade, portanto, não é? Ele se choca com a ideia, o próprio sistema capital se choca com a ideia de Estado liberal, neste caso, né, ou nesta explicação, conforme aí o texto. Os princípios da teoria liberal servem, assim, para justificar, por exemplo, as relações de mercado, né, que seriam reguladas pela liberdade entre as partes interessadas, e aí funcionaria nesse mercado chamada mão invisível, que é a lei da oferta e da procura, já que nós temos liberdade de comprar e de vender. Também os preços, eles não estariam sendo controlados por uma entidade exterior ao próprio mercado, que é o Estado. Infelizmente, como eu disse para vocês, como o sistema capital ele promove a ganância, né? O grande objetivo do sistema capital é a aquisição de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais lucro, e aí, muitas vezes, né, os gananciosos, eles não respeitam a lei de mercado e terminam, como a gente vai mostrar nesse texto, explorando e ganhando em tempos de crise, aumentando preços, e aí o Estado ele tem que entrar para fazer, neste caso, o controle, porque senão o próprio sistema rui, né? Ou o próprio sistema entra em ruína. Veja, a evolução do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, ele neste caso, se modifica, né? Ao ponto de chegar até hoje com as máquinas inteligentes, que é uma discussão que eu faço nesse texto com vocês e faço no texto de Boaventura. Primeiro, eu não posso dizer primeiro, mas vou dizer para vocês que existe uma área da economia que são as chamadas manufaturas. Nesse sistema doméstico de produção, o trabalhador mantinha familiaridade com o produto do seu trabalho, ele era proprietário dos instrumentos de produção e participava de todas as suas etapas, desde a concepção do projeto até sua execução e colocação no mercado. Países mais desenvolvidos, eu diria para vocês que a gente tem manufatura ainda em países mais desenvolvidos. Nos nossos, claro que a gente tem, e tem às vezes em larga escala.
para quem vai para a feira, quando chega na feira, encontra muito trabalho, muito produto que é resultado do seu próprio trabalho, né, do trabalho familiar. Rapadura, né, o ovo de galinha de capoeira, que o pessoal cria lá no quintal e cria a galinha, né, lá na roça e vende esses ovos na feira, o queijo, mel, não é verdade? Às vezes manteiga de garrafa, tanta coisa que a gente compra na feira que ainda são oriundos desse sistema doméstico, né, do sistema de trabalho familiar, de manufatura, que são tão importantes para as nossas, não é, economias. Já que, claro, né, quando a gente chega aqui na maquinofatura, muita coisa vai ser industrializada, não é verdade? Quantas coisas que a gente não come, aliás, eu diria para vocês que a maioria das coisas, se eu chegar aqui na minha despensa, eu vou ter mais coisas da maquinofatura, da indústria, certo? Do que dessa produção, neste caso, não de manufatura. Tem o mel, tem manteiga de garrafa, tem o queijo de coalho, queijo de manteiga, ovo de galinha de capoeira, essas coisas, não é? Elas são coisas bem, né, da manufatura. Mas a maioria das coisas que a gente tem, elas já são aí da maquinofatura. A utilização de máquinas, inicialmente com um tear mecânico, que proporcionou a agilização da produção. Imagine, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não sei se vocês sabem como eram feitas as linhas de algodão. Então, você pega aqui o algodão, certo? Vai afinando o algodão aqui na mão. Aí você vai aumentando aqui, né? Para ter essa agilidade, você, na ponta da linha, você bota um peão. Porque quando você roda aqui, o peão também vai rodando, e o peão rodando, a linha vai rodando mais, você vai fazendo a linha. Depois você pega aquela linha e vai trançando. Daqui que chega uma roupa, hein? Uma toalha. Demora. Aí, a Revolução Industrial ela vai proporcionar agilidade nesses processos manuais, que vão se transformar em mecânicos. De repente, o algodão ele vai ser pego por 6 fusos, e aquele algodão passa em 6 fusos e viram linhas, e essas linhas lá na frente, elas se cruzam. Aí de 6 para 12, de 12 para 24, de 24 para 36. Claro que isso vai acelerar, não é, a produção. E claro que você ter uma máquina de 36 fusos não é barato. Nem todo mundo vai conseguir ter a máquina, e algumas pessoas que continuaram com o dedinho, elas não vão conseguir competir com o produto feito na máquina. Primeiro que o produto vai baratear. E o produto dela aqui, como produto manufatureiro, é caro. Não é verdade? É só a gente pegar o ovo que a gente compra no supermercado, o valor da dúzia e o valor da dúzia de galinha de capoeira, né? Quem compra sabe qual é o valor entre um e entre outro. É só a gente pegar o valor da manteiga de garrafa com o pote de margarina, não é? Ou seja, o produto manual, ele é mais caro. O produto da maquinofatura, ele vai ser mais barato. O que isso significa, como o autor aqui vai dizer? Significa que vão diminuir a quantidade de pessoas que produzem. Vão diminuir. Porque as máquinas são caras, portanto, a divisão da sociedade vai ser entre aqueles que podem ter máquinas e que podem depois empregar, porque vão surgir as fábricas e eles serão empregadores, e as pessoas que, não tendo mais condição de trabalhar com o dedinho, portanto, não vão vender mais o algodão em linha, né? Ou a linha de algodão, vão ter que vender a sua força
de trabalho, ou seja, a sua mão de obra. Aí vão ter que negociar agora. Agora, como eu não posso mais fazer a linha, porque minha linha é mais cara do que a linha da máquina, e eu preciso encontrar trabalho, porque a ideia dessa sociedade é a ideia do trabalho. Se eu não trabalhar, eu não existo, portanto, eu vou vender a minha mão de obra. E aí vai, neste caso, para a fábrica. E aí, claro, não é, o capitalismo começa a se organizar, né? Os trabalhadores já não dispõem da matéria-prima, nem dos instrumentos de trabalho, e vai acontecer o que a gente chama de divisão social do trabalho, com ritmos e horas e horários, não é? Pré-estabelecidos. O que é divisão social do trabalho? E aí a gente tem que pensar na época, porque essa divisão social do trabalho ela vai mudar. Ao longo desse texto, eu digo para vocês, eu mostro para vocês essa mudança da divisão social do trabalho. Entende-se por divisão social do trabalho a distribuição de tarefas próprias à produção de acordo com as diferenças de conhecimento, habilidade, força física necessários à sua execução. Essa divisão na sociedade moderna se faz segundo o princípio de diferenciação entre o fazer e o pensar, da distinção entre os trabalhadores que concebem e aqueles que executam a produção. Isso é simples, no início da Idade Moderna. Quem não estudou, vai para o trabalho pesado, certo? Então, é um trabalhador que pega aquelas tarefas que não precisa de estudo. Precisa apenas da execução da tarefa. E quem assistiu já o filme de Chaplin, Os Tempos Modernos, devem se lembrar, não é? Aquela pessoa que aperta só o parafuso. O interesse do patrão é que ele aperte aquele parafuso e pronto. Ele não precisa saber qual o tamanho, ele não sabe para que serve aquele parafuso, né, quem foi que fabricou, qual é a chave indicada. Ele vai receber o equipamento e seu trabalho é esse, é passar o dia todo aqui só, puf, 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 puf. Só que também tem os trabalhadores que estudaram um pouco e podem supervisionar, porque o patrão não consegue supervisionar e controlar tudo, entendeu? O dono. Portanto, ele precisa de gerentes, ele precisa de encarregados, ele precisa de chefes, e essas pessoas, elas têm que ter um pouco mais de conhecimento, certo? Então, nós vamos ter dentro da fábrica, das empresas, a chamada divisão social do trabalho. Quem estuda um pouco mais pode ter um cargo ali de chefia. Logo, vai ganhar mais do que aquele que apenas faz o serviço de reprodução, o serviço manual. Então, a introdução dessa divisão social do trabalho, ela modifica radicalmente as relações de produção, alterando igualmente a vinculação do trabalhador com o produto do seu trabalho. Por ter sua atividade limitada à execução de tarefas bem específicas, o trabalhador ficou excluído de qualquer participação nas decisões referentes ao processo de trabalho, porque a ele é dada a tarefa de reproduzir, de executar. Portanto, né, inclusive nesse modo de produção, às vezes ele nem sabe como é que fica o produto lá na frente, porque ele está fazendo apenas uma tarefa. E isso vai cada vez mais se modificar com o processo de revolução industrial. A Inglaterra, no século XVIII, ela começa a investir em inteligência nas máquinas. Essas máquinas, cada vez mais, elas vão substituir a força física. A gente não está falando ainda de força intelectual, mas estamos falando de força física. E, claro, que quanto mais máquinas fazem o trabalho do homem, menos homens vão ser necessários ao mundo do trabalho. Isso é um negócio importante nesta discussão. Comecemos aí com a máquina de vapor, que promove a mecanização da indústria têxtil. Por causa disso, nós vamos ter um extraordinário crescimento
na produção de indústria de tecidos. Também o setor da metalurgia, ele vai crescer muito com essa revolução industrial. E, basicamente, a economia também terá sua divisão. Setor de agricultura, que é o setor primário, o setor secundário, que é o setor da indústria, e também nós vamos ter um chamado setor terciário, que é o setor de serviços. Claro que isso não foi feito com tranquilidade, com exploração, com morte, com reivindicação. Minha gente, aquela época, não eram 8 horas de trabalho por dia, não, viu? Era de 16 a 18. Era a todo vapor, dioturnamente, sem direito, sem férias, sem qualquer benefício, as mulheres trabalhando, crianças, condições insalubres. Para a gente chegar numa CLT, foi preciso muita gente sofrer, ralar, morrer, reivindicar para que houvesse uma mudança. E falei para vocês, né, que esse processo de industrialização faz surgir um outro setor, que é o setor de serviços, ligado ao próprio comércio, já que o comércio ele distribui os produtos, sejam eles da agricultura, sejam eles da indústria. Então, é uma prestação, entre aspas, aí, de serviço. Essa ampliação iniciada em meados do século XIX é uma decorrência direta tanto da evolução tecnológica como da própria complexidade das organizações industriais, cujas atividades passam a depender cada vez mais das técnicas de comunicação e de informação. E aí, claro, que nós vamos ter os modelos de organização interna das empresas e das indústrias. Isso, né, na próxima aula, nós vamos conversar, vamos tratar, né, já que, a partir daí, a partir desta organização, logo, né, com a transformação da sociedade, né, que aí ela passa de moderna para pós-moderna, esse modo de produção que a gente vai ver na próxima aula, que é o modo de produção taylorista e fordista, ele caduca e novas relações de trabalho, elas vão ocorrer. Mas isso, na próxima aula, a gente consegue debater melhor.